Fala tropa, tá começando aqui agora o Na Cara do Gol, tá? Um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês as melhores análises dessa terça-feira, dia 20 de agosto. Hoje nós teremos Série B, né, com Grêmio, Novo Horizontino contra o Ituano, Amazonas e Ponte Preta, Operário e Vila Nova. Temos também a Copa do Egito com o Al-Ahly, tá? E aqui o Al-Ahly vai com o time titular, já que aqui a Copa, eles agora vão focar 100% na Copa, já que já venceram, praticamente já venceu, né, o campeonato, a Liga Nacional, tá? Além disso, nós temos Champions League com qualificação, temos Libertadores e Sul-Americana, tá? Fica aqui que eu vou deixar apostas para vocês durante esse vídeo, mas já vou deixar aqui também na descrição o link para que você tenha acesso ao Geração Green. O que é o Geração Green? É um grupo onde eu compartilho com você bets que eu faço no pré-jogo, algumas bets no ao vivo, muitos ensinamentos, dicas sobre apostas. E eu não tenho dúvida que isso vai te ajudar bastante a evoluir, aumentar a sua assertividade e, consequentemente, aumentar os seus lucros, tá? É um grupo completamente de graça, não cobro nada pelo Geração Green, tá? Você também não precisa se cadastrar em casa de apostas para poder entrar, como a galera agora está fazendo, nada disso. É um grupo realmente para poder te ajudar a desenvolver, tá? E eu não cobro nada lá. Vamos lá, vou começar aqui com a Série B. Nós temos um jogo que eu vejo como muito interessante, que é o jogo do Novo Horizontino contra a equipe do Ituano. Vocês sabem que a situação e o momento das duas equipes é completamente diferente, tá? O Ituano é uma das piores equipes desse Brasileirão, desculpa, desse Brasileirão, tá? E nos últimos jogos eles conseguiram até duas vitórias, inclusive uma vitória fora de casa contra o Operário, que não tinha perdido ainda dentro de casa, né? Então foi assim uma vitória muito importante. Eles conseguiram abrir o 2-0, o Operário foi lá, fez o 2-1 e cara, foi uma pressão absurda do Operário, mas o Ituano conseguiu ainda sair com a vitória, tá? Se a gente for olhar o jogo, não merecia, mas eles conseguiram, e total mérito, tá? O Ituano que tem a pior defesa do Brasileirão, com 38 gols sofridos e apenas 23 gols marcados, 12 derrotas em 21 jogos, onde teve apenas 5 vitórias, e duas dessas vitórias foram agora nos últimos 2 jogos. Então pegou ali um momento bem bacana, tá? O Grêmio Novo Horizontino tá aqui na terceira colocação, beleza? Brigando por vaga na primeira divisão. Dentro de casa, é uma equipe que em 10 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. É um time que empata bastante. Mas como eu falei, vai enfrentar o Ituano, que é uma das piores equipes quando se trata de jogar fora de casa. Eles têm só uma vitória, que foi justamente essa vitória contra o Operário, um empate e 8 derrotas em 10 jogos. É um número assim bem expressivo, tá? Agora eles vão enfrentar uma equipe que é realmente muito acima, bem melhor do que eles. Historicamente, né, quando eles se enfrentaram agora esse ano pelo Campeonato Paulista, o Novo Horizontino ganhou. O Novo Horizontino tem um retrospecto muito positivo, na verdade, contra o Ituano. São equipes que se enfrentam bastante ali todo ano pelo Campeonato Paulista, tá? Então eu gosto sim de estar a favor do Novo Horizontino. É uma equipe, na minha opinião, muito forte. É uma das equipes que vai brigar pelo acesso. Não perdeu os últimos 8 jogos, tá? Só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Os jogos do Novo Horizontino, teve 1-1 contra o América Mineiro, adversário muito difícil. Venceu o CRB na casa do CRB, que é um baita adversário também. Venceu o Goiás, venceu o Paysandu, papão para vencer lá é complicado. Empatou com o Operário, aqui normal, porque o Operário é um time muito forte dentro de casa, tá? Então vem num retrospecto muito positivo, sem derrotas nenhuma. E dentro de casa tem um empate, como eu falei, do América, venceu o Goiás, venceu a Chapecoense e vem empatando bastante. Agora tem um adversário muito acessível. Essa vitória é muito importante para o Novo Horizontino. Eu gosto da maneira como o time joga, principalmente da maneira que se defende quando joga dentro de casa. Por isso que eu gosto dessa cotação da vitória do Novo Horizontino, pagando 1,55 eu peguei, tá? Então vale a pena. Amazonas contra Ponte Preta é um jogo também bem complicado, bem difícil, mas algo que eu gosto de olhar é o seguinte, o mercado de gols. O Amazonas dentro de casa tem uma média de 1 gol por jogo, tá? E o time da Ponte Preta fora de casa é um time defensivamente muito fraco. Então dá para olhar o gol do Amazonas, tá? E dá para olhar também aí o gol do Operário. O Operário também dentro de casa consegue marcar bastantes gols e o Vila Nova fora de casa tem uma média de gols sofridos muito alta. Então dá para se pensar no golzinho aqui do Operário. É um jogo bem difícil esse aqui, tá? Mas o gol do Amazonas é uma boa, visto que a Ponte Preta fora de casa cai muito de rendimento, tá?
No Egito nós temos o Al-Ahly de volta, beleza? Esse é um jogo onde eles vão retornar o time titular, né, que estava descansando, estava sem jogar as ligas nacionais, a Liga Nacional, justamente porque já são campeões e eles são a melhor equipe do Egito, né? Melhor ataque, melhor defesa. O Pirâmides vem logo ali em seguida, que está fazendo uma temporada assim absurda, muito boa, mas realmente se destoa muito esse time do Al-Ahly. Vai jogar dentro de casa na Copa do Egito contra a equipe do Parco, tá? Do Farco. Essa equipe que eles se enfrentaram recentemente, eles venceram por 2-1 o Al-Ahly. Tem um histórico também muito favorável. E uma aposta que eu fiz pela Liga Nacional nesse confronto foi a vitória do Al-Ahly no primeiro tempo. E é algo que eu recomendo vocês ficarem de olho, tá? Na possível vitória do Al-Ahly realmente no primeiro tempo ou gol HT ali. Mas a vitória tá pagando bem pra caramba. Então vale a pena ficar de olho no Al-Ahly. Além da vitória do Al-Ahly, se você quiser utilizar uma duplinha, não quiser arriscar no primeiro tempo, quiser atuar no jogo apenas, né, a vitória, dá para você combinar com outro jogo aí, tá? Pela Champions League qualificação, nós temos bons jogos, eu vejo jogos equilibrados, né? E como é jogo de ida, fica muito complicado a gente apostar. Eu geralmente nessas competições eu atuo mais no ao vivo do que no pré-jogo. E falando no ao vivo, eu vou deixar aqui para você na descrição, de forma gratuita, uma estratégia que eu tenho no mercado de escanteios, que é o canto limite, que é uma estratégia que eu utilizo bastante, principalmente quando o time da casa, e nessas competições de mata-mata é excelente isso, se o time da casa estiver empatando ou perdendo e dependendo como está o jogo, para você atuar com essa estratégia de cantos, é o canto limite, tá? Eu ensinei exatamente o passo a passo que eu utilizo para poder fazer uma entrada, tanto mostrando para vocês os critérios estatísticos, né, estatisticamente, como que eu vejo no jogo para poder tomar essa decisão na hora de apostar. Vou deixar aqui o link da estratégia Fórmula de Cantos para você na descrição. Então, assim, é um jogo que eu vou atuar muito no ao vivo, né? Lille e Slavia Praga, pô, é um jogo que eu vejo muito equilibrado. O Slavia Praga pode surpreender aqui, tá? Não duvido, não. E Dinamo Zagreb contra o Karabag, eu gosto de olhar, obviamente, para o gol do Dinamo, tá? O Dinamo dentro de casa tem uma média muito alta de gols marcados e o Karabag sofre bastante gols fora de casa, tá? Então eu gosto de estar de olho no gol do Dinamo de Zagreb, beleza? Além de estar de olho no gol do Dinamo de Zagreb, eu gosto de estar de olho no mercado de escanteios para eles marcarem pelo menos ali 3 cantinhos, tá? Eles têm uma média também bem alta de escanteios, de 6 escanteios por jogo. Então eu acredito que vai marcar ali pelo menos 3 cantos. Outro jogo que eu acredito numa pressão e um domínio muito alto é o jogo do Bodo contra o Estrela Vermelha. Um jogo também muito difícil, muito equilibrado, mas eu gosto de olhar para o cenário do Bodo pelo menos marcar um gol aqui, tá? É um time muito ofensivo, é um time que marca bastante gols, do Estrela Vermelha também, e o Estrela Vermelha vem sofrendo muitos gols até no seu próprio campeonato, então vai enfrentar um adversário que é o melhor time da Noruega, e por isso que eu acredito que dentro de casa eles vão em busca desse resultado, porque sabe que o jogo de volta é muito difícil, e pelo menos para marcar um gol, e dá para se olhar também no mercado de cantos para eles marcarem pelo menos 3 cantos, visto que tem uma média muito alta de escanteios, que é de 6 escanteios por jogo, e aqui eu acredito que eles terão a bola e irão pressionar bastante o adversário, tá? Eu gosto dessas duas opções. Marcão, o Dinamo Zagreb e o Bodo é favorito? É favorito, obviamente, por jogar em casa, mas é um jogo muito difícil, muito difícil e arriscado para apostar em uma possível vitória, tá? Na Libertadores, nós temos Fluminense e Grêmio, também é um jogo que eu vou trabalhar somente no ao vivo, eu vejo um jogo muito equilibrado. O placar foi um placar muito magro, tá? Muito magro. Então vejo um jogo muito difícil. Mas eu gosto de olhar para o cenário da vitória do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro dentro de casa é uma equipe muito qualificada, né? Fora de casa também, a gente está falando ali de um ataque muito forte, com o Paulinho, o Hulk tá fora, né? Mas tem ali o Bernard, o Gustavo Scarpa, o Davidson, acredito que, não sei se está inscrito, se pode jogar a Libertadores, não tem essa confirmação aqui agora. Mas assim, o elenco do Galo é muito forte. E o Galo voltou a se encontrar, voltou a encontrar um bom futebol. E para esse jogo contra o São Lourenço, eu vejo o São Lourenço muito fraco para enfrentar esse Atlético Mineiro. E o São Lourenço não fez o resultado dentro de casa, acabou empatando e a gente apostou no empate ao Galo, né, nesse jogo de ida. Eu gosto de olhar para esse cenário da possível vitória do Galo, tá? Eu gosto dessa cotação de 1,60, para mim é uma cotação muito boa, já que o Galo vai decidir dentro de casa e é o principal objetivo da equipe, é chegar longe e conquistar a Libertadores, tá? E a equipe do Atlético do São Lourenço é uma equipe muito frágil, beleza? E nos últimos 10 jogos, jogando fora de casa, eles não venceram em 8.
ou seja, é um time que tem dificuldade no Campeonato Argentino. Imagina aqui no Campeonato Libertadores contra um time brasileiro. Lembrando que os brasileiros levam muita vantagem nas competições aqui por conta do investimento que tem. É um investimento multimilionário, muito acima do Campeonato Argentino, por exemplo. Tá? Gosto dessa vitória do Atlético Mineiro. Júnior Barranquilla e Colo-Colo também é um jogo muito equilibrado, muito difícil, tá? Para se apostar. O Colo-Colo ganhou o jogo por 1-0. O Júnior é um time que surpreendeu muito, né? Venceu o Botafogo em casa, então é um time muito forte. Eu quero levar no ao vivo para poder analisar e tomar uma decisão, tá? Porque o Colo-Colo é uma equipe muito mais tradicional, tem jogadores ali bem experientes, então pode complicar realmente a equipe do Júnior Barranquilla, mas eu acredito que pode ser uma tendência aqui para um jogo de gols, tá? Eu não duvido que seja uma tendência para o jogo de gols, tá pagando muito bem. Só que na Libertadores, no pré-jogo, não tem como a gente atuar no mercado de gols. Só dá para atuar no ao vivo, a não ser que tenha uma discrepância muito grande entre as equipes, que não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui. E por fim, nós temos Sul-Americana com Racing, Huachipato, Corinthians e Bragantino. Racing já fez o resultado fora de casa, então assim, é um jogo que fica muito inviável para a gente poder atuar, já que ele já tem o resultado, né? Venceu o primeiro jogo. Já o Corinthians e o Bragantino é um jogo que eu vejo bem interessante, não para o mercado de resultado, tá? Porque eu vejo um jogo aqui muito difícil, o Bragantino que perdeu, né? Vendeu o mando de campo e perdeu o primeiro jogo por 2-1. Mas eu vejo uma tendência muito grande para o mercado de gols, tá? Esse over 1,5 eu vejo muito bom, eu olho com bons olhos aqui. E para o mercado de escanteios, tá? Eu gosto desse mercado de escanteios, que ainda não abriu na Bet, mas é um mercado que eu pretendo atuar, que é para o Bragantino, que está atrás do placar, marcar pelo menos 3 cantos, tá? Eu gosto, acredito que vai pagar bem, e o Corinthians marcar também 3 cantos. Eu acredito que vai ser um jogo bem aberto, dinâmico e favorável para escanteios, tá? Porque o Bragantino vai para cima e vai ceder os contra-ataques. Então, eu acredito que o mercado de cantos é a melhor opção aqui. Esses são as melhores análises, realmente os melhores jogos, né, para o dia de hoje. E a bet que eu vou deixar aqui para vocês é a vitória do Atlético Mineiro contra o São Lourenço. Na minha opinião, tá pagando muito bem. Essa odds tem um valor enorme, tá? Tamo junto, vamos para cima e conta 100% comigo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá?